Uma boa noite a todos, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para mais esta noite de estudos e de assistência espiritual do Centro Espírita Isaac Lima pelo nosso canal virtual. Nós vamos iniciar a nossa reunião pedindo que possamos estar em paz, envolvidos em boas vibrações, acompanhados da paz de Jesus e dos irmãos espirituais. Nós vamos fazer a nossa prece inicial, mas antes vamos fazer a leitura da página, vamos ouvir a leitura da página de preparação que será feita pelo nosso irmão Tiago Nascimento, do grupo de jovens do Centro Espírita Isaac Lima. Em seguida faremos a nossa prece. Livro Taça de Luz, Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. Muitos chamados, poucos escolhidos. Muitos dormem, poucos despertam. Muitos reprovam, poucos ajudam. Muitos aproveitam, poucos semeiam. Muitos estudam, poucos aprendem. Muitos determinam, poucos executam. Muitos suspiram pela felicidade, poucos se conformam com o suor. Muitos reclamam, poucos cooperam. Muitos sonham, poucos fazem. Muitos aconselham o bem, poucos acompanham-nos. Muitos pedem, poucos dão. Muitos desejam, poucos trabalham. Muitos perturbam, poucos servem. Muitos exigem, poucos colaboram. Muitos esperam, poucos se movimentam. Muitos apelam, poucos atendem. O mundo é uma grande escola de preparação e aperfeiçoamento, em cujas classes o Senhor convida nominalmente a todos para o progresso no engrandecimento comum. Entretanto, raros se fazem escolhidos pela cooperação, pelo aproveitamento e pela boa vontade. Então, meus irmãos, que possamos neste momento elevar os nossos pensamentos em oração. Deus Pai de amor e de infinita bondade, Jesus, companheiro amigo, irmão de todas as horas. Estamos aqui mais uma vez reunidos em seu nome para estudarmos um pouco mais, para ouvir os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita. Doutrina esta que sempre nos acalma, nos orienta, que nos dá a luz do dia a dia. Estamos aqui também para receber o passe magnético, as boas vibrações e o amparo para as nossas dificuldades. E te pedimos mais uma vez, Senhor, que possa amparar, que possa abençoar a cada um aqui presente, encarnados e também os nossos irmãos desencarnados que nos acompanham. Pedimos, Senhor, o amparo e a proteção aos nossos amigos, os nossos irmãos, aplicadores do passe à distância, que cada um possa dar o melhor para que cada irmão, cada irmã que por aqui passar, possa receber o alívio que aqui veio buscar. Pedimos também, Senhor, o amparo e a proteção para a nossa irmã Vânia Hungria, que fará o estudo desta noite. Que ela possa ser intuída pelos seus mentores e que possamos nós estarmos preparados, de coração e de mente aberta para compreender a lição desta noite. Estamos felizes pela oportunidade desta noite e confiantes na misericórdia de Jesus, no amparo dos amigos espirituais para a nossa reunião desta noite. E assim que possamos iniciar a nossa reunião em paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, o tema do nosso estudo desta noite é Parábola do Festim de Núpcias. É referência ao capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo.
itens 1 e 2. Tá? Um bom estudo a todos, fiquem em paz. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Nós vamos estudar hoje a parábola do festim de núpcias e, como nós já sabemos, Jesus trazia suas informações para nós através de parábolas, né? E que vem a ser uma parábola. Uma parábola, ela é uma história, uma representação daquilo que se quer dizer, né? Ele usava de alegorias para exemplificar, porque essa era uma forma de transmissão de informação que, na verdade, ela transcende o momento em que ela é transmitida, né? E Jesus não estava dando os ensinamentos dele para aquele momento em que ele estava ali. A ideia era que chegasse até nós mesmo e que fosse além. Então, se ele viesse com frases feitas, certamente seriam distorcidas, seriam modificadas, teriam seu sentido modificado. E uma história pode-se mudar o idioma, fazer traduções, que a história, o conteúdo da história, ela é passado, né? Então é um ensinamento para o espírito eterno, que sobrevive ao tempo. Apesar das barreiras do idioma, das culturas, Jesus traz um ensinamento para nós aqui, 2000 e poucos anos depois, e além, é um ensinamento para o espírito eterno, não só para aquele momento. Então, nesta parábola, Jesus vem dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que a ela foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Quer dizer, eles já tinham sido convidados e estavam sendo lembrados desse convite, mas se recusaram a comparecer. Então ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer da sua parte aos convidados que ele havia preparado um jantar, esse rei, né? Que matou bois, que tinha feito todo um preparo, né? Toda uma arrumação para que aquela festa acontecesse. Mas eles também não se preocuparam, né? Não quiseram ir, não foram. Alguns tinham negócios para tratar, outros tinham outros interesses e simplesmente não se interessaram. Alguns até chegaram ao absurdo de se apoderarem daqueles enviados, né? Daqueles servidores que foram lá fazer o convite, lembrar do convite, e os mataram, fizeram vários ultrajes, os agrediram, ofenderam. Então o rei, quando soube disso, ele ficou muito aborrecido e enviou seus exércitos e exterminou esses homens, essas criaturas que foram convidadas, queimou a sua cidade, ficou muito aborrecido. Então ele disse aos seus servidores que o festim de núpcias estava preparado, né? E que aqueles que ele havia chamado não foram dignos de irem, então que eles saíssem às ruas e fossem chamar qualquer um, bons e maus, para participarem daquela festa. Então os seus servidores foram pelas ruas e reuniram todos aqueles bons e maus. O rei, quando estavam todos reunidos na festa, ele entrou, tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial. Ele disse: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo, sem saber o que dizer ao rei. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Esta parábola está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14. E quando nós lemos ou ouvimos essa parábola, a primeira ideia que nós temos é de injustiça e muita violência, né? Mas é uma parábola, não é um fato, é uma história que tem uma representação, que tem todo um simbolismo. Então, nessa parábola,
O festim de bodas, na verdade, é uma exemplificação do reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, ou seja, onde o espírito já alcançou um nível tal de maturidade espiritual, de espiritualidade, em que é possível ser feliz. E esse convite que é feito a essas pessoas, que é feito a todos nós, são as oportunidades que nos são oferecidas para a realização de ações que nos trariam esses valores espirituais, para que nós conseguíssemos chegar ao reino dos céus. E esses primeiros convidados, né, aqueles que recusaram o convite, ele se refere aos hebreus, que eles receberam chamados do conhecimento a respeito das leis de Deus, lá com Moisés, né, que iniciou o chamamento e trouxe uma série de leis e normas de conduta para moralizar, para espiritualizar os homens a humanidade daquela época, e eles simplesmente foram deixando aquilo passar. Então depois vem Jesus também trazendo essas mesmas leis, só que de forma diferenciada. Agora através de parábolas, através de outros exemplos, com mais brandura, pregando o amor, a tolerância, a caridade. E esses enviados do Senhor que ele trata na parábola, que foram lá os servos que foram convidar as pessoas, são os profetas, é a representação dos profetas. Os profetas que receberam os ensinamentos e que tinham como missão compartilhar com os convidados, com aqueles que viriam depois deles, para que estes também encontrassem o caminho do reino de Deus. Então essa parábola, ela nos fala desses momentos de desenvolvimento que a humanidade vem passando e das oportunidades que nós temos ao longo do tempo e que muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, nós desperdiçamos. Então Moisés, né, através dos 10 mandamentos, traz algumas leis para moralizar a humanidade, para iniciar uma conduta mais reta, mais saudável, né? Porque éramos bárbaros naquela época, ainda somos um pouquinho, mas éramos muito mais. E Jesus, ele vem depois trazendo também, vem nessa mesma base, mas para nos fazer repensar estes ensinamentos, fazer a reavaliação desses ensinamentos. Não por acaso, Jesus é chamado de mestre. E ele nos apresenta uma nova fórmula de aprender, por exemplos e por essas histórias que ele nos traz, né? Fazendo alegorias com aqueles ensinamentos para que ficassem gravados, para que nós, ao longo dos tempos, conseguíssemos entender sem desvirtuar as informações. E essas alegorias, como eu disse, elas ultrapassam as barreiras do tempo. Elas nos trazem formas de pensamento capazes de nos fazer pensar. O Espírito Emmanuel nos diz que as parábolas de Jesus são como as sementes que desabrochariam um dia em árvores de misericórdia e sabedoria para toda a humanidade. Ou seja, nós entenderemos verdadeiramente os ensinos do Cristo quando nós tivermos cultivado solo fértil para que essas sementes lançadas possam brotar, crescer e florescer em nós. E este solo, ele nada mais é do que a nossa construção diária. Não a construção do nosso trabalho na vida, a construção da nossa casa, o nosso emprego, a construção do nosso nome, né, como profissional, como pessoa conhecida, famosa. Não é essa a construção. É a construção da nossa espiritualidade, da nossa moralidade,
é o que vai ficar conosco. Então são essas construções de que Emmanuel fala, são as sementes lançadas nesse solo fértil que nós vamos preparando dia a dia. Nessa época era normal acreditar-se em vários deuses. E os hebreus eles foram os primeiros a praticarem publicamente o monoteísmo. Então a eles foi dado a transmissão da lei, né, através de Moisés. Depois vem Jesus para dar um outro rumo, um novo olhar a essas leis. Então foi desse pequeno foco, né, com os hebreus, que partiu a luz que deveria se derramar por todo mundo, pelo mundo inteiro, a fim de que essa crença fosse difundida por todos os povos, né? Mas os judeus, eles repeliram a idolatria, mas ao mesmo tempo negligenciaram a lei moral para se apegarem muito às práticas exteriores, né, aos cultos. Mal chegar ao auge, a nação dominada, ela estava fragmentada pelas facções, pelos diferentes modos de culto, né? Dividida pelas seitas. Então a incredulidade mesmo, ela já havia penetrado no santuário. Eles já começaram a ver uma certa vantagem material naquilo ali. Não era mais uma ligação entre homem e Deus, mas era já um uso diferenciado daquela crença. Então já estava muito fragmentada, já estava muito fragilizada. E é nesse contexto que chega Jesus, né? Aparece Jesus enviado para lembrar a essa parte da humanidade, a esse momento da história, né? Quanto à observância da lei. E abriu os olhos, abriu os horizontes da vida futura para aquelas pessoas que estavam ali, mostrar que era muito mais do que aquilo, muito mais do que a vida física, né? Não bastava acreditar em um Deus único, tinha que seguir as leis universais, as leis que Moisés trouxe e que Jesus também estava ali para fortalecer e relembrar. Então, como diz a parábola, os hebreus eles foram os primeiros convidados, eles foram chamados a praticarem publicamente o monoteísmo e eles foram convidados dessa maneira ao festim, né? Ao reino dos céus, ao entendimento e à propagação desse entendimento. E como convidados, eles optaram ao não comparecimento. Ou seja, eles preferiram o lado mais fácil das coisas, o culto externo ao aprimoramento de si mesmo. Era mais fácil ter ritos, ter normas de ação, ter uma vestimenta, uns horários, enfim, alguma coisa social para mostrar na sociedade do que de verdade melhorar a si mesmo, que era mais difícil, né? Continua sendo. E nesse grupo de hebreus, a quem os conhecimentos foram ofertados, havia também um grupo de saduceus, que era assim, uma alta classe dentro, né, desse grupo. Era uma alta classe formada por sacerdotes de Jerusalém, que tinham uma maior influência política, e também eles estavam assim, muito ligados às tradições das escrituras, aquilo que Moisés trouxe lá atrás. E eles rejeitavam de toda forma essa tradição oral, essa passagem do conhecimento, principalmente para todo mundo. Era um grupo muito reservado. Então eles eram conservadores, rejeitavam essas novas interpretações das leis, justamente a interpretação que Jesus propunha, que fosse uma coisa simples e fosse para todo mundo, porque o poder político deles era ter as informações. Então Jesus vem propondo que aquilo fosse para todo mundo, né? Alguns foram chamados para o festim, se recusaram. Então Jesus vem e traz para todo mundo, convida os bons e os maus. É isso que ele faz, ele sai na rua pregando, ele vai de cidade em cidade levando conhecimento para os bons e para os maus. É isso que a parábola fala. No Evangelho de Lucas,
no seu capítulo 14 e versículo 10, ele diz o seguinte, é uma fala de Jesus: e quando fores convidado, vai. Né? Ele já chega mostrando que a humanidade tinha perdido uma oportunidade, que aquele povo que estava lá tinha perdido uma oportunidade. Então, que os que viessem aproveitassem essa oportunidade. Né? Então, nós podemos observar na nossa vida, na nossa existência, que a cada dia, a cada etapa do nosso caminho, a cada vinda do corpo, do espírito para um corpo físico, nós somos chamados ao aprendizado. É um convite para o reino dos céus, é um convite para essa festa, para participar, para atender a esse chamado, porque nós sempre temos muito a aprender, a cada dia, a cada atitude, a cada vida que nós vivemos, a cada personagem que nós vestimos, nós somos chamados a aprender. E é isso que Jesus fala. E quando fores convidado, vai e aprende, faz a tua parte. E a cada oportunidade que nós temos de aprender, nós recebemos conforme a nossa necessidade. Né? Recebemos um corpo preparado para a tarefa que nós precisamos vivenciar, passamos pelo esquecimento do passado, né, que é importante também, é uma forma de aliviar a carga, porque só não lembrar das besteiras, dos equívocos que nós cometemos, nós podemos recomeçar. Então isso é uma bênção. E nos dá tempo também para adquirirmos novos conhecimentos, novos valores, como crianças, como adolescentes, como pessoas ainda jovens em caminhada, em início de caminhada. Nós somos tempo inteiro convidados a este festim sagrado, o tempo inteiro, que são as experiências, né, dia após dia, ano após ano. Mas estar encarnado também tem as suas questões, né, porque somos raros aqueles que conseguimos passar pela juventude e mantermos uma atenção fixa no chamamento do Cristo. Hoje, nessa época que nós estamos, nós vemos aí jovens, né, de uma forma tão bonita, fazendo palestras, cada vez mais jovens, mais novos, com pouquíssima idade, fazendo palestras, estudando e já tendo um caminho diferenciado. Mas nem sempre foi assim. Na maioria de nós nos dedicamos mais às coisas do espírito, ao desenvolvimento de nós mesmos, depois que nós ajeitamos a família, depois que nós nos ajeitamos no trabalho, financeiramente, aí agora eu vou me dedicar às coisas do espírito. Quando na verdade nós viemos aqui para isso. Só que nós não entendemos isso muito bem. Então nós nos desviamos, nós nos perdemos, né? Nos distraímos com os valores transitórios. Deixamos os deveres do aprendizado real, o aprendizado necessário, para depois das nossas aquisições materiais. E aí nos resta aprender. Aprender através das dores, né, dos impasses dos caminhos que nós optamos, que nós resolvemos seguir. Mesmo com as nossas escolhas muito longe do ideal, nós nunca deixamos de receber a proteção, o amparo, e os apelos das leis eternas continuam a nos chamar a atenção o tempo inteiro. Sempre que nós nos desviamos, nós temos uma oportunidade de sermos chamados a atenção, porque é uma oportunidade, né? Não é um castigo, não é uma repreensão. Nós somos chamados através da família, né? Nós somos recebidos por uma família que nos guia, que nos orienta, que nos dá a base de que nós precisamos, mesmo que às vezes ela seja um pouco dolorosa. Através dos amigos, da falta da saúde, às vezes do corpo, uma doença que vem para nos travar, para nos parar um pouco, para que nós tenhamos tempo de pensar,
através das dores morais, através das dores físicas mesmo, né, de um acidente, uma coisa qualquer que nos aconteça, das desilusões, através de coisas boas, como bons momentos, bons livros, uma boa literatura também nos chama a atenção. Às vezes pegamos um livro que nos diz aquilo que nós precisávamos ouvir de alguém e não tinha ninguém ali para falar. O livro nos fala, né? Através de uma palestra, entramos num lugar qualquer, numa casa de oração ou mesmo num lugar de ensino, e aí ouvimos alguém falando e aquilo fala diretamente para nós e nos abre os olhos para uma questão que nós nem estávamos percebendo naquele momento. Então, o tempo inteiro nós somos chamados, o tempo inteiro nós somos alertados para esse despertamento. Mas ainda assim, nós relutamos muito em aceitar esse convite. Nós muitas vezes nos deixamos ficar fora desse banquete de que Jesus vem nos falar, né? Nós nos deixamos arrastar pelas ilusões, pela rebeldia, nos colocamos, como ele diz na parábola, de pés e mãos atados nas trevas dos sofrimentos. Nós nos colocamos, nós fazemos isso, as nossas opções, tanto que passam os anos e nós pensamos assim, nossa, como eu pude me colocar nessa situação, né? Onde, segundo a parábola, esse momento é onde haverá pranto e ranger de dentes, né? É o nosso sofrimento, é quando nós sofremos muito pelas nossas atitudes. Então Jesus nos convida ao entendimento, à evolução, e ele compara o reino de Deus a uma festa de casamento, que é um momento especial, é um momento bonito, é um momento importante. E esse casamento não é um casamento como nós temos aqui na vida física, é um casamento com Deus, é uma comunhão. É isso que ele vem falando desse festim, né? É como quando nós nos encontramos com Deus, quando nós entendemos essa mensagem. E assim, essa parábola às vezes nos choca com a informação de que o rei, ao ver o convite recusado pelos primeiros convidados, convida a todos que quisessem ir, né, os bons e os maus. E ele acaba expulsando aquele que não vestia a roupa nupcial. Como assim, né? Se ele foi um dos últimos a convidar, como é que é isso, não vestir a roupa e ser expulso? Estranho isso, né? Mas, na verdade, ele está falando não de uma vestimenta, mas da condição da alma. Aquele solo fértil que nós falamos é onde a semente do conhecimento ela pode brotar. Então, aquele que está sem as vestes é aquele que não se preparou, é aquele que não se vestiu adequadamente, é aquele que não tem esse solo fértil, o coração aberto, a boa vontade, a disposição de estar ali, de receber aquela mensagem, porque ainda não pode, talvez até queira, mas não consegue ainda. O homem que compareceu às bodas sem as vestes nupciais, a ele ainda teria que aprender, que aclarar seu espírito, pôr em prática a autoiluminação, para fazer parte daquela festa, daquele festim. E essa condição, ela só é possível através das provas, das expiações, das vivências sucessivas e principalmente da espiritualização. Emmanuel, no livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, no texto de nome Convite ao Bem, ele nos diz o seguinte: se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos da terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite das sombras. Quando podes, seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Então é isso, né? Nós não precisamos esperar os sofrimentos para aprendermos. Não precisamos aprender
sob o jugo do chicote. É importante a gente entender isso, que se o chamado já foi feito, o chamado foi refeito, foram enviados servidores para nos lembrar do convite, façamos a nossa parte. Vamos nos melhorar, tentar compreender o que viemos fazer aqui, melhorar a nós mesmos e nos prepararmos, para chegarmos nesta festa, neste reino, com as vestes nupciais, vestidos da maneira certa, do jeito que nós viemos aqui para adquirir. Essa roupagem espiritual equilibrada e que nos proporcione esse convívio com a espiritualidade maior. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e fortaleça. Bem, meus irmãos, vamos então fazer a nossa prece final e logo depois continuamos para a aplicação do passe à distância, tá bom? Então, mais uma vez, vamos unir os nossos pensamentos, desta vez para agradecer a Jesus, agradecer aos amigos espirituais, mas acima de tudo, agradecendo a Deus pela oportunidade desta noite. Agradecemos também os irmãos que participaram desta reunião, que trabalharam, que cada um deu um pouquinho do seu tempo para que esta reunião fosse realizada. Agradecemos a nossa irmã que nos trouxe as reflexões desta noite, que possamos sair um pouco melhor do que aqui chegamos, que possamos nos preparar para receber o passe à distância, que possamos estar em paz, em harmonia, mantendo os pensamentos em boas vibrações. Que assim seja. Lembrando a todos os irmãos para que se preparem, estejam confortáveis, ouvindo a música que vai tocar ao fundo, ouvindo a música até o final, que esse é o momento em que receberemos o passe à distância. Então, uma boa noite a todos, fiquem em paz, que assim seja.